Ali em 2014, quando começou muito forte essa revolta popular em relação ao cenário que a gente estava vivendo, aos escândalos de corrupção, ao governo de modo geral, a gente começou a se envolver com esse processo e tentar entender o que estava por trás disso. A gente percebia que tinha uma série de formadores de opinião, de especialistas, historiadores, pesquisadores, filósofos, etc., que estavam se manifestando, que tinham análises lúcidas em relação ao que a gente estava vivendo, mas que por algum motivo essas pessoas não tinham espaço na mídia tradicional. No mesmo período que isso acontecia, também aconteciam as eleições americanas, onde a gente viu explicitamente o surgimento, ou pelo menos de forma mais evidente, do fake news, né, que hoje tanto se fala. No primeiro momento, óbvio que a gente não sabia o que fazer em relação a isso. A gente só percebia que tinha aí uma incongruência muito grande em relação ao que as pessoas manifestavam nas ruas e em relação ao que a grande mídia publicava nos jornais, etc. Foi aí que a gente decidiu entrevistar esses especialistas que há muito tempo estavam denunciando isso, mas que por algum motivo não eram ouvidos. A ideia era tentar de alguma forma amplificar esse discurso. A gente entrevistou mais de 86 especialistas por todo o Brasil e fora do Brasil e transformou isso num documentário. Foi o Congresso Brasil Paralelo. Foram 6 episódios que fizeram uma análise nua e crua do cenário atual que a gente vivia, quais eram as ideias que nos levaram até esse estado de caos e principalmente quem estava envolvido, quem estava comprometido com essas ideias. Esse documentário atingiu mais de 6 milhões de pessoas no primeiro momento. Essa mensagem foi ouvida. E tudo isso só foi possível porque milhares de brasileiros confiaram nessa ideia e se tornaram membros fundadores do Brasil Paralelo financiando esse projeto. Depois de alcançar esses números, fica a pergunta: qual seria o próximo passo? Como agir diante de um cenário de caos como esse, onde a maior parte dos brasileiros que têm consciência desse problema costumavam dizer que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto? Como lutar por algo que você não sente orgulho? A gente começou a perceber então que o próximo passo seria desenterrar a memória dos grandes homens da nossa história, resgatar o orgulho de ser brasileiro. Foi então que a gente produziu a série Brasil, a Última Cruzada. Nós contamos com a presença de mais de 50 especialistas que ajudaram a devolver a história que nos foi negada. Não tem como a gente construir um futuro melhor para o nosso país se a gente não conhecer os erros e acertos que nos formaram. Com isso, nós levamos a maior curadoria já feita sobre a história do Brasil para mais de 12 milhões de brasileiros. Além da internet, nós levamos os nossos documentários para o cinema, para salas de aula. Inclusive, temos depoimentos de professores que voluntariamente decidiram passar os documentários para os seus alunos. Isso é um marco muito importante, mas ainda há muito a ser feito. Nós estamos te entregando o nosso comprometimento em causar o maior impacto cultural que o Brasil já presenciou. Nós precisamos de você para continuar esse trabalho e reverter as mazelas que a nossa cultura sofreu nos últimos anos. Não aceitamos dinheiro público. A continuidade desse trabalho depende do seu financiamento. Muito mais do que expandir a sua consciência por meio desses grandes especialistas, ao assinar o Brasil Paralelo, você está viabilizando com que novos documentários sejam produzidos. Não deixe de se tornar um membro assinante e garanta todos os benefícios disponíveis na plataforma. Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Meu nome é Hugo César Heschel. Eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. A metodologia utilizada nesse tipo de investigação foi a mesma metodologia utilizada para descobrir a fraude da Enron, aquela empresa americana de energia. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford e ele é tão confiável
que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos. Ao vivo? Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui no Brasil Paralelo. Hoje iremos falar sobre o plano de governo do PT, né? Do Haddad / Lula. Estamos aqui com o Henrique Viana e o Leandro Ruschel conosco pelo Hangout. Essa vai ser a parte 1 e a parte 2, obviamente, vai ser do plano do Bolsonaro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Pietra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Legal. Vamos lá, então. A gente está aqui com o plano de governo aberto. Vamos fazer aqui de forma bem dinâmica com vocês. E o pessoal da produção também vai colocando aí o plano de governo. Vamos ver se a gente consegue se encontrar aí, né? E analisando passo a passo. Acho que a Pietra organizou uma lista aí para a gente... Mais ou menos. Seguir. Só para fazer, então, algumas atualizações. Agradecer a todos que estão conosco aí, que estiveram ontem à noite acompanhando a cobertura da operação antifraude, né? Conversamos ontem à noite com o Hugo Eschel, que apresentou para nós uma prévia dos resultados. E muito legal, muita gente aqui acompanhando, os resultados têm sido positivos. Aqui nos comentários eu já vejo algumas pessoas elogiando, trazendo alguns feedbacks sobre o trabalho. Seguimos com isso que com certeza é uma das coisas mais importantes no momento. E agora vamos lá para analisar então o plano de governo do Lula. Vamos lá. Primeira coisa que tu vê quando tu abre o PDF do governo, que está no próprio site do PT, é o Haddad, que é o candidato a presidente, a Manuela, que é a candidata a vice-presidente, e o Lula, que está preso. Então a vinculação fica bem clara entre os três. Mas agora estão escondendo o Lula, né? Estão escondendo. Trocaram toda a... Agora, pro segundo turno, trocaram toda a identidade visual pro azul e pro verde. Parece o PSDB até, a logomarca. É bem parecido. E é engraçado porque se você entra no... Parece até uma piada, né? Parece até um meme, assim. Parecia um fake news, né? Mas se você entra no site do PT agora... Quem quiser entrar paralelo, abre uma aba, entra no site do PT, tá lá. Baixe o material de campanha do segundo turno. E tá lá, não tem... chega a ser bizarro, tá lá. No primeiro tem o Lula, no segundo sai o Lula. A quem querem enganar, né? O mais engraçado hoje foi ver a cara da Manuela Dávila na missa, né? Tipo... E aí o Haddad foi enfrentado por uma senhora lá que disse, onde já se viu abortista vir na missa, isso está errado. Não só, né? Ela é do Partido Comunista. Comunista por si só é ateu. Não, e defende veementemente o aborto, né? Sim. Não é simplesmente só a favor, mas não. Eu defendo como uma das principais bandeiras. O que a gente consegue perceber a partir disso é que o PT está realmente com medo de perder e está precisando tomar uma posição muito mais moderada do que normalmente. E eu acredito que essa mudança de identidade visual, de tirar o vermelho, que é tão característico deles, não é nada mais do que um grito de desespero. Não, tiraram a própria estrela do PT. A estrela também? Tiraram a estrela. Nossa. Achei que ela tinha Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Você pode fechar aqui, por favor. Eu tinha olhado aqui, se eu não me engano, é o seguinte... A estrela, não sei se eles chegaram a tirar a estrela. Ficou bem pequenininha. Eu vi uma peça que apareceu aqui no meu feed que não achei estrela em lugar nenhum. Não sei se é em todas, né? Mas numa peça eu não vi estrela. Não, eles tiraram, eles colocaram só um círculo agora. Uma mini estrelinha. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aí, mas... É um... Pedi pro Renan colocar aí pra gente. Bom... Mas vamos lá para o plano de governo. Bom, vamos lá. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que eles querem reduzir a massa de pessoas presas, né? A quantidade de pessoas presas. E, pasmem, eles vão resolver isso, não é melhorando a segurança para ter menos criminalidade, mas é simplesmente liberando os presidiários. Basicamente o eixo deles em relação à segurança pública, que na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos brasileiros, é o maior problema que o país enfrenta, né? Porque não adianta a gente discutir qualquer outra coisa se você não pode ser na rua, se você pode ser morto a qualquer momento, ou sofrer qualquer ato de violência.
Então, do ponto de vista de civilização, a primeira coisa que serve, né, o Estado é garantir a segurança dos cidadãos, né? Então, sem ter isso, não adianta discutir outras coisas. Nesse eixo, né, para combater o problema de segurança pública, eles colocam o objetivo de liberar bandidos com menor periculosidade, segundo eles, liberar as drogas, né, de alguma forma você legalizar as drogas e utilizar iluminação pública mais eficiente, né? E, além disso, do ponto de vista de polícia, eles têm o interesse de desmilitarizar as polícias e criar uma guarda nacional que vai trabalhar nos estados. Ou seja, a gente tem aí a criação de um sonho antigo deles, que é a guarda chavista, né? Eles querem uma polícia para chamar de sua. Porque, basicamente, e aí vem um debate interessante, porque um dos argumentos, quando você vai falar com um petista, né, sobre o totalitarismo do PT, né, o claro viés totalitário do PT, um dos argumentos é o seguinte: não, mas como é que você está falando que o PT é totalitário se ele passou 13 anos no governo no Brasil e ele não implementou uma ditadura? Ora, ele só não implementou uma ditadura no Brasil por um único motivo, porque eles não tinham os meios para implementar a ditadura. E quais são os meios? Você precisa ter o controle das Forças Armadas. Você precisa ter arma na mão, porque o que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela aconteceu assim: enquanto a economia estava indo bem, até por conta do petróleo, como também a economia foi bem no Brasil por conta das commodities mais caras, né, de uma fase muito positiva para o país e das reformas que foram feitas antes do governo do PT terem dado frutos, todo mundo está feliz. E, usualmente, numa primeira fase do socialismo, né, da implementação do socialismo, quando você faz a transferência de renda, há uma sensação de felicidade geral, especialmente dos mais pobres, como tinha também na Venezuela. Né? Chávez tinha uma popularidade de 90%. Aí, quando as coisas pioram, a única maneira de você manter o poder é através do porrete, que é exatamente o que fizeram na Venezuela. Perfeito. Quando as coisas pioraram no Brasil, o que aconteceu com o PT? O PT não tinha a polícia, não tinha as armas para meter o porrete e manter o poder. Né? Tanto é que o próprio general Vilas Boas ele fala que houve um questionamento da Dilma sobre declarar estado de emergência no Brasil. E ela queria saber se as Forças Armadas iriam apoiar, né, por conta aí das manifestações pelo impeachment. E aí, na entrevista oficial para a Veja, ele disse que as Forças Armadas negaram essa possibilidade. Nos bastidores que a nossa própria amiga, né, Bia Kicis, conta, ele disse que nas Forças Armadas, quem recebe ordens ilegais, né, prende o emissor dessa ordem legal. Né? Essa foi, aí, aparentemente, a resposta de verdade. Né? Então, o que a gente vê na segurança pública é mais do mesmo, da cabeça da esquerda. Né? O problema não é o criminoso, o problema é que o criminoso é uma vítima da sociedade. Então, se você criar a justiça social, você resolve o problema do crime. Né? Que é o que eles estão fazendo aí há praticamente 4 décadas no Brasil e criou esse monstro. Né? Então é totalmente diferente a proposta para resolver da proposta do Bolsonaro. Né? A ideia é, de fato, você aumentar o número de criminosos nas ruas e isso aparentemente vai resolver o problema da criminalidade. Né? Tem um ponto de introdução que eu queria fazer comentário aqui. Logo na introdução, antes dos itens do plano de governo, tem uma introdução, definitivamente. Primeiro tem uma frase do Lula, que é: não adianta tentar parar as minhas ideias, elas já estão parando no ar e não tem como prendê-las. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Aí depois nós temos aqui, eu vou ler 2 parágrafos só, bem curtinhos. Lula é uma ideia e agora um plano de governo. E agora um plano de governo, isso eu acho incrível. Sua liderança traduz-se hoje como uma ampla frente política e social, capaz de tirar o Brasil da encruzilhada histórica em que nos encontramos. Ou o país constrói o seu caminho para a democracia, desenvolvimento e a justiça social, ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo governo Temer e PSDB, e sua maioria parlamentar, com apoios de setores de mídia e do empresariado.
Desde o golpe de 2016, inúmeros direitos foram cassados, violados e massacrados em um período curto da história brasileira. A perseguição judicial a Lula, com um amplo respaldo midiático que se materializou no indeferimento de sua candidatura a presidente da República pelo TSE, é o maior exemplo disso. A arbitrariedade do impedimento da candidatura de Lula, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, interdita a alternativa... O que me chama a atenção aqui é o seguinte. Primeiro que parece uma introdução de um episódio do Star Wars, né? Uma história, assim, super mitológica, assim, né? Uma encruzilhada histórica, não sei o que, desde o golpe de 2016. Pessoal, não se faz... Não se cria uma encruzilhada histórica e não se desfaz com direitos, etc., em menos de um ano. Né? Ou 2 anos, no caso aqui, desculpa, fiz a conta errada, né? 2016 a 2018 aqui. Final de 2016. Não se faz isso, não se muda o rumo assim tão rápido de quase 20 anos de governo do PT e tal. E outra coisa, o governo que hoje está aí, depois do impeachment, primeiro que o presidente é o vice, né, que esteve ao lado da Dilma o tempo inteiro, e pouco se mudou na estrutura de governo. Se trocam alguns ministros, mas a estrutura de governo fica a mesma, a estrutura de conchavo, presidencialismo de coalizão, o Congresso é o mesmo. Então, pouca diferença se fez. Se mexeram em alguns ministérios, se conseguiram algumas reformas que tiveram algum significado, mas que também são pequenas ainda perto do que se precisa. Então, quer dizer, essa ideia que se tenta criar aqui inicialmente, ou seja, a narrativa, nem entrando nos pontos, mas assim, a narrativa do plano de governo, ela já parte de uma mentira, de uma enganação, né? Ao meu ver isso, tá? Minha avaliação é que ela já inicia de uma narrativa mentirosa. É a narrativa que eles vêm construindo há muito tempo. Basicamente, a gente pode resumir, eu acho que a gente pode dar um eixo aí para essa questão do plano de governo. A gente pode resumir em 2 campos, basicamente. Um campo é o campo cultural e o outro é o campo econômico, né? Óbvio que os dois têm interligação, mas eu resumiria, eu organizaria, né, dividindo aí entre esses 2 lados. No campo econômico, basicamente é uma super guinada à esquerda, né? Seria pegar uma Dilma e turbinar, né, a nova política econômica aí da Dilma e turbinar ela. Onde não está exatamente isso no plano, mas ontem mesmo o próprio Haddad falou que pensava em usar reservas cambiais brasileiras para investir em energia renovável. E a reserva cambial nada mais é do que um lastro para a nossa moeda. Então isso seria a destruição do valor da nossa moeda. Mas a lógica toda você precisa ter o Estado como grande indutor do desenvolvimento. Então basicamente você gera gasto estatal para gerar desenvolvimento. Nós sabemos que isso produz ou inflação, ou produz déficits gigantescos que em algum momento geram inflação, né, e geram um esgotamento, digamos assim, da capacidade de fato produtiva. É uma visão oposta à visão do plano do Bolsonaro, que é a indução do crescimento através da iniciativa privada. Então, na parte econômica, o que eles querem fazer? Eles querem aumentar a tributação para resolver o problema do déficit. Exato. Especialmente daqueles mais ricos, né? Aumentar sobre exportação, lucros e dividendos e o imposto territorial para grandes rurais. E aí eu diria que isso, imagina isso aí somado ao efeito de mercado de uma possível eleição do PT, no sentido de evasão mesmo de divisas, de material humano, né? Eu já soube aí, a gente fica sabendo em conversas de centenas, milhares de empresários significantes para o país que vão simplesmente pegar suas coisas e ir embora e tirar seus investimentos. Já aconteceu em outros países, tem um histórico. Exato, então imagina isso somado, uma evasão, né? Não só de investimento, mas de material humano, de lideranças empresariais, uma evasão disso, somado a um engessamento da economia através de uma tributação alta. O que sobra, né? Leandro, como é que... Basicamente, o que gerou a crise brasileira? A Constituição de 88 gerou uma camisa de força, gerou a certeza que os gastos públicos iam crescer sempre acima do PIB, né? E nós chegamos no limite desse modelo. Então nós estamos dentro de uma camisa de força. Em outras palavras,
a força, né, trabalhadora, a iniciativa privada brasileira não consegue mais sustentar o Estado. O Estado, que é extremamente ineficiente, suga, digamos assim, mais de 1/3 da nossa riqueza, dependendo da maneira que tu faça o cálculo, até a metade da nossa riqueza. E isso gera ineficiência, né? Por exemplo, quando se fala assim, temos que investir mais em educação, né? Todo mundo parece concordar com isso. Você fala isso para 100 pessoas, 99 vão dizer, realmente, temos que investir mais em educação. E a resposta óbvia, né, ou não tão óbvia, mas lógica é, não, nós não temos que investir mais em educação. O Brasil investe mais em educação do que os Estados Unidos em relação ao PIB. O que acaba acontecendo? Como isso fica mais na mão do Estado, o Estado é ineficiente e gera para a população um serviço de pior qualidade, gastando muito mais, né? E, de maneira geral, todas as vezes que os estados investiram em educação, a qualidade da educação diminuiu. Exatamente. Vários países isso Tem já vem muitos acontecendo. estudos que mostram isso, né? Porque isso pode ser explicado pela própria natureza humana. Quando você está numa empresa, digamos que a sua escola é uma empresa, você precisa fazer essa empresa primeiro permanecer de pé e depois dar lucro. Então você vai buscar eficiência. Quando você usa a verba pública de uma maneira geral, você não tem esse tipo de incentivo, né? Não vai fazer diferença se você vai gastar R$1 bilhão ou R$2 bilhões. Para o ministro isso não faz diferença, ele vai continuar no cargo e pode até aumentar o salário dele. Então, se você usar essa lógica para toda a economia, você vai entender por que esse plano é tão destrutivo, né? É a lógica do Estado como o grande resolvedor de problema. Mas me parece, me parece quase que lógico porque que eles estão optando por esse tipo de plano econômico, que seria o keynesiano, né? Porque num primeiro momento tu consegue sim gerar algum tipo de aquecimento econômico, fazer a economia gerar e emprega mais pessoas e tem essa sensação de, até por gerar inflação, de ter mais dinheiro no bolso. Sim, porque eles precisam em um primeiro momento. Mas a minha dúvida, e aí, Leandro, eu coloco aí, minha dúvida é o seguinte, se com essa percepção que já existe do mercado brasileiro com relação ao que o PT representa, com uma ingenuidade um pouco menor do que havia no início do século XXI, se isso não altera um pouco, se essa gordura que se queima com essa medida keynesiana, ela não é muito menor ou quase inexistente. Eu acho uma boa colocação. Mas vamos lá, vamos debater isso, né, que a Petra colocou. Bom, eu não sou um... Caiu minha imagem aí? Caiu. Espera aqui, eu vou mudar aqui, que eu acho que tem um problema nessa câmera aqui. Vou mudar de câmera aqui. Agora, estão conseguindo me enxergar aí? Sim, agora tá aí. Sim. Várias câmeras. Então, vamos lá. Eu não sou, obviamente, um keynesiano, tá? Mas se a gente chamasse esse tipo de política de keynesiana, ou se ela fosse keynesiana, acho que toda vez que isso é falado, o próprio Keynes ele se vira no caixão, né? Perfeito. Porque a política keynesiana clássica, ela envolve um reaquecimento da economia quando nós temos uma recessão e depois uma diminuição dos incentivos, né? Seria tipo uma gangorra. Obviamente que o que aconteceu é que sempre que você dá um estímulo na economia e isso funciona, o interesse político por trás de manter, né, essa política é muito grande. Então, na verdade, ao invés de simplesmente reativar a economia e desativar a economia, ou diminuir, né, o incentivo, não existe. O que acontece é que a esquerda quer sempre incentivar mais e criar uma situação insustentável, que foi o que a Dilma fez no final do mandato dela, em 2013, 2014, para ser eleita, né? Então esse é o ponto número 1. Em relação à pergunta do Henrique, sim, o que as pessoas têm que entender em relação à economia, tá? A economia funciona muito ligada à expectativa. Numa situação de calma, né, de previsibilidade do que vai acontecer, as pessoas investem, elas tomam mais risco. Por quê? Porque elas sabem quais vão ser as regras que elas vão enfrentar, né? Então, uma boa parte da riqueza de qualquer país, ela é definida pela estabilidade política e pela capacidade de perceber como é que vão ser as regras no futuro. E a partir do momento que você tem esse nível de incerteza como nós temos no Brasil,
desde a época do próprio impeachment, né, a gente vê a economia se recuperando, mas parece que está com o freio de mão puxado. Por quê? Porque ninguém vai investir pesadamente com esse tipo de decisão pela frente, né? Com a possibilidade de nós termos um partido chavista aí, uma quadrilha, não é nem um partido, no poder, né? O Brasil sendo administrado de uma cadeia. Então, qual é que é o empresário que vai investir nisso, tá? Então, essa percepção do Henrique está totalmente correta. Há uma importância muito grande nessas percepções, né? Em você passar a ideia de estabilidade ou de uma agenda positiva, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Por isso que a gente viu a Bolsa explodindo quando o Bolsonaro subiu nas pesquisas e ganhou quase no primeiro turno. Aí, né? E a gente não sabe se ele ganhou mesmo ou não, né? Há essa dúvida. Sim. Mas, enfim, ninguém pôde negar aí a forte votação de Bolsonaro, não só pela presidência, mas pela eleição de uma bancada grande, dos governadores, enfim. É um fenômeno gigantesco, né? E como ele tem uma visão declarada no plano dele para o mercado, isso já gera por si só uma alta da Bolsa, porque o mercado anda à frente, ok? Mas, dito isso, quando você tem essa política, e faz sentido sim, né, o PT querer criar uma bolha de prosperidade porque eles são odiados, então imagine se, sei lá, as urnas aí do TSE elejam o Haddad, né, elejam a quadrilha, porque eu acho que se não mudar nada no âmbito do cenário político, essa seria a única forma dele se eleger, né? A não ser que haja uma bomba aí, política muito séria. Eu não consigo ver o Haddad sendo eleito, né? Imagina o cara odiado por todo mundo, ou por uma parte significativa da população. Qual é que é a única forma dele gerar algum tipo de apoio? Gerando uma prosperidade falsa. Né? Uhum. Então, mesmo, Henrique, que haja uma fuga de capitais, né, que haja uma crise, o Brasil ele é muito rico. Então, num primeiro momento, se você tiver, através do aumento dos impostos, ou mesmo com outras políticas, uma redistribuição de riqueza, né, um roubo para redistribuir, num primeiro momento isso pode sim gerar uma onda de prosperidade, especialmente entre os mais pobres. Né? Isso pode acontecer. Porque nós sabemos que no Brasil o poder executivo ele é muito grande, né? Você tem muitos caminhos para gerar essa falsa prosperidade. Eu vou dar um exemplo. Existem aí 360 bilhões de dólares em reservas cambiais que servem para dar estabilidade para a nossa moeda. Numa canetada, o executivo pode simplesmente usar esse dinheiro. Eu vou distribuir isso aí em crédito, eu vou abrir linhas de crédito para a população. 360 bilhões de dólares é mais do que 1 trilhão de reais. Né? Então, só fazendo isso no primeiro momento, mesmo que os empresários, as forças produtoras estejam fugindo, você vai criar algum tipo de prosperidade no curto prazo. Tá? Mesmo que com a desvalorização da moeda. Mesmo com a desvalorização da moeda, porque você entra aí com inflação, mas com uma capacidade maior de gastar num primeiro momento da população. Obviamente que depois que se esgota essa primeira fase aí de alegria, a gente tem o colapso completo. E foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela, foi exatamente isso que aconteceu na Argentina, foi exatamente isso que aconteceu em todos os países que esse tipo de política foi implementado. E com o colapso completo, torna-se mais fácil a implementação de uma possível ditadura, como está acontecendo na Venezuela nesse momento. Porque aí, como acontece lá, se você tem o porrete na mão, que são as Forças Armadas, e você tem a população passando fome, você troca apoio político por um prato de comida, que é o que eles fazem. Então você não precisa nem fraudar as urnas lá, como eles fizeram algumas vezes. Você diz, olha, você vai lá votar no candidato para fazer de conta que existe uma democracia, porque senão você não tem mais o cartãozinho lá que dá acesso ao prato de comida por dia, que faz você não morrer de fome. Né? Então o objetivo da esquerda, no final do processo, é criar o caos econômico. Não é que foi um erro. Né? Obviamente que num país tão grande como o Brasil, que é muito complexo, né, que tem muitas forças em jogo, é muito difícil você acertar o timing, porque você tem que manter a economia crescendo, né, para não trazer muita oposição, mas ao mesmo tempo você tem que ir destruindo as instituições. Então não é fácil fazer essa jogada. E obviamente que o PT se perdeu nessa jogada. O PT tem mais algumas propostas que eu chamaria até de combo da ditadura, né? A primeira delas é em relação à regulação da imprensa e a criação de uma empresa pública de comunicação. Nossa Senhora. O segundo ponto que eu também gostaria de Alguém tem alguma dúvida de que isso
de que isso é uma ditadura completa? Olha, por incrível que pareça, o pessoal tem uma boa parte da esquerda que defende isso porque acham que os meios de comunicação são de direita, né? E oprimem eles, quando na verdade nós olhamos todo dia uma campanha aberta contra Bolsonaro e uma campanha por Haddad, né? Na verdade é só você olhar para os jornalistas, para a formação dos jornalistas nas universidades. Não tem como ser de direita a mídia brasileira. Aqui no Brasil Paralelo, né, nós fazemos um trabalho de comunicação, em parte alguma coisa de jornalismo. Aqui não tem nenhum jornalista praticamente. Eu postei mais cedo. Entre no site se vocês não acreditam, Federação Nacional dos Jornalistas, tá na capa, tá? Jornalistas em luta contra o fascismo. Eu postei isso no meu Twitter. Que lindo. Aí continua. Promover o desenvolvimento dos países do Mercosul, inclusive a Venezuela. Promover o controle de armas. Ampliar o programa dos médicos cubanos, né, que 70% do salário deles vai para a Venezuela, ou seja, não fica com eles. E, para finalizar, a Constituinte. Eles retiraram do plano, retiraram das propostas, mas proporam. E nessa linha também, em política externa, eles mantêm aquela ideia de aproximação com o eixo sul-sul, que eles chamam, que são países, né, países totalitários, e aceitar, né, implementar as agendas da ONU, especialmente aquelas que concernem direitos humanos, ou seja, direitos humanos da ONU digamos assim, a raiz, né, o núcleo do projeto socialista global. Né? Então, eles estão simplesmente dizendo que querem, de fato, que o Brasil participe de algum tipo de totalitarismo aí progressista, né? Que é o projeto, Sim. Sempre foi o projeto. Tanto que eles propõem uma bolsa de estudos para travesti e homossexuais. Para mim não existe discriminação maior que isso. Dizer que tu é incapaz de alguma coisa, tu é incapaz de conseguir alguma vaga em alguma universidade em relação a estudos porque tu é travesti ou homossexual. É uma tentativa discriminação positiva. Não, é uma tentativa descarada de assistencialismo e de cooptação dessas minorias, esse termo que eles inventaram aí, minorias. Isso também é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, né? De uma certa forma, qual é a estratégia básica da esquerda? É você dividir a sociedade entre opressores e oprimidos, e daí você gera várias classes, infinitas classes de oprimidos, e você se coloca em defesa desses oprimidos. E aí você usa aquela lógica romana antiga, né, de dividir para conquistar, e se coloca como o senhor, né, que é o grande justiceiro social, onde o poder então é entregue para o Estado para que ele faça esse ajuste aí e resolva essas injustiças sociais, né? Então é um playbook antigo já da esquerda que tem ganhado força no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Em Nova York, tá, já existem 38 categorias de pessoas protegidas, especialmente pela sua sexualidade. Então aquela sopinha de letras LGBT já tá LGBT, XYZHU, AVAVA. Então, por quê? Porque quando você abre essa caixa de Pandora, você não fecha mais ela, né? Você pode criar infinitas possibilidades, ou sexuais, ou de comportamento, ou de qualquer, né, natureza. E você pode dizer que você se sente oprimido, né? No Reino Unido, por exemplo, tem pessoas que criaram lá uma categoria que são aquelas que se identificam como animais. Então alguém se identifica como um cachorro, alguém se identifica como um gato, e aí existem, né, políticas específicas para defender essas pessoas, para elas não serem, não sofrerem, né, nenhum tipo de preconceito. Então aí é uma questão de criatividade, né, basicamente. Prezados telespectadores, seguidores do Brasil Paralelo, obrigado pela presença de todos aqui. Nós estamos fazendo análise do plano de governo do PT, aqui com a Pietra e com o Leandro. E lembrar a todos vocês que quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube, para que nós possamos chegar em mais pessoas. Nosso compromisso aqui é com a verdade, com a análise fria do que está acontecendo, sem ideologização, né? Não somos aqui a mídia tradicional com seus jornalistas militantes, então precisamos do apoio de vocês. Quem ainda não se inscreveu, temos o contador ali em cima, temos a meta ainda deste ano de chegar a 1 milhão de inscritos, contamos com o apoio de vocês.
E caso a gente atinja 1 milhão de inscritos, vamos sortear 100 assinaturas do Brasil Paralelo, com a duração de 1 ano, que dá acesso a todo o conteúdo exclusivo já produzido e todos que vamos produzir, além de acesso às aulas do Núcleo de Formação, que acontecem toda semana, presencialmente, mas também ficam gravadas, que aprofundam alguns temas que também são interessantes. Em relação à cultura, à política, até a economia, a gente começou a entrar um pouco agora nessa via. Seguindo no plano de governo, então. Eu queria falar um pouco mais sobre a Constituinte, que eu acredito que foi algo que resbalou na fala do Haddad e depois ele percebeu que seria interessante retirar. A última Constituinte que a gente teve foi de 88, e a gente até brinca aqui dentro, chama ela de acordão. Porque eu não consideraria ela uma Constituição. É muito mais um pacto de direitos infinitos criados a partir do papel que obrigam o debate político a ser travado na esquerda. De tanta coisa que foi criada visando o social, né? Ela não considera nenhuma das evoluções políticas que houveram no mundo nos séculos anteriores. Basicamente ao contrário, né? Uma Constituição, ela deve garantir alguns direitos básicos que não são onerosos, né? Por exemplo, o direito à liberdade de expressão. Esse não é um direito oneroso, né? O Estado não tem que gastar dinheiro para você garantir o direito à liberdade de expressão, né? Agora, tem na Constituição até a instituição ou a manutenção de escolas. Então, na verdade, é uma mescla de alguns interesses constitucionais com uma série de outros objetivos difusos aí, e todos eles colocados com um viés extremamente esquerdista, né, de gerar um Estado que sempre cresce mais do que a economia, né? Então, ou seja, se esse era o propósito, e eu acho que era, mas mesmo que não fosse, esse é o resultado final. E quando nós temos esse como resultado final, invariavelmente isso também vai gerar centralismo político, né? Se você dá muito poder para o Estado para que ele resolva todos os problemas, isso é um convite a uma postura ditatorial, né? Então, em relação a essa Constituinte do PT, não é que a priori, né, eu pelo menos a priori não sou contra alguma reforma constitucional, até algum tipo de Constituinte. Agora, pegar um partido, novamente, que é uma quadrilha, que roubou, que saqueou o país, que instituiu políticas ditatoriais e está novamente aí colocando no seu plano políticas ditatoriais, querer, através de representantes do povo, né, que eles colocam como movimentos sociais controlados por eles, façam essa Constituição, como exatamente aconteceu na Venezuela, eles estão escancarando que eles querem realmente criar uma ditadura venezuelana, né? Então, só um maluco, né, vai imaginar que pode sair algo de positivo numa Constituinte que é desenvolvida ou que é liderada por uma quadrilha. Uhum. Né? Talvez, será que o debate constitucional vai ser onde? Vai ser lá no presídio, onde o Lula está preso, a galera vai lá discutir com ele, né? Então é uma coisa totalmente absurda. Né? E é engraçado que as mesmas pessoas que defendem esse tipo de Constituinte criticaram a proposta do Mourão, que seria pegar notáveis, escrever um texto e aprovar esses textos através de plebiscitos populares, ou seja, o povo teria que ir lá e aprovar cada conjunto, né, de matérias, que, na minha opinião, é uma coisa muito mais democrática do que você reunir MST, os coletivos aí, né, a CUT, e vamos votar então a Constituição, quem sabe a gente vai até a cadeia, eu deixo o Lula sair da cadeia para ajudar a votar isso. Então, é um debate tão absurdo que chega até a ser ofensivo, né? Outro absurdo aqui que eu tô vendo, Leandro, alguns dos fatos mais inusitados que são inclusive temas de ataque ao PT ao longo da campanha, ou seja, que são atitudes que o governo PT teve que são, vamos dizer assim, vergonhosas, eles continuam colocando como grandes inovações e tal, como por exemplo aqui, integração global, relações com a África e os BRICS. Fala aqui de aumentar a integração latino-americana e na África, através de investimentos e tal. Fala aqui do novo Banco de Desenvolvimento, que possui potencial para ser um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Tá aqui, cara. Eles pegaram o BNDES, né,
e roubaram o nosso dinheiro, o meu, o seu dinheiro, para bancar ditaduras. E estão dizendo que vão continuar, que vão aumentar. Vai aumentar. Então, lembrando que a Venezuela já deu calote e Cuba já deu calote. E outras ditaduras africanas já deram calote. E o Bolsonaro prometeu abrir essa caixa preta, né? Porque a Dilma colocou sigilo em cima dos contratos lá de Mariel no Porto de Cuba. A própria marqueteira do PT, né, a esposa lá do João Santana, a Mônica Moura, ela deu, né, tá gravado, até tá em vídeo, vocês podem procurar na internet, ela falando que ela levou o dinheiro em malas para o Maduro, né, que vieram de contratos que a Odebrecht fechou para construir obras na Venezuela. Então o nosso dinheiro através do BNDES era desviado para bancar a ditadura venezuelana que mata opositores, que censurou completamente a imprensa, que está matando de fome todo mundo e que fez 4 milhões de pessoas saírem do país. Né? Um país de mais ou menos 30 milhões. Na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina, tem mais uns 3 países, são total uns 7. Teve aquele país que eu esqueci o nome, acho que é Guiné, que veio o vice-presidente com uma mala cheia de dinheiro e foi preso em Guarulhos recentemente, e tá todo mundo, né, há evidências aí que isso era para a campanha do PT. De maneira impressionante, né, a imprensa não fala mais nisso, mas o cara foi pego lá com $1,5 milhão numa mala, e foi uma ditadura africana, uma das mais brutais do continente. Olha que para ser brutal na África você tem que ser bem ruim, né, que recebeu dinheiro do BNDES, né? Então pode ser eles devolvendo aí parte do dinheiro do PT que deve estar depositado lá. Imagino que não deve ter dinheiro aí do Lula, dessa galera, depositado aí nessas ditaduras, porque, obviamente, são pouquíssimo transparentes. Então, é tudo um tapa na cara de qualquer pessoa que tem meio neurônio, né? Se você tem ou meio neurônio, ou você tem algum pingo de valor moral, como é que você vai ler uma coisa dessa e não vai se sentir ofendido? Né? O sujeito me roubou, o sujeito te roubou, deu dinheiro para bancar uma ditadura que mata pessoas, que destrói tudo que a gente considera mais caro, né? Todos os princípios aí republicanos, produz um sofrimento humano inimaginável, aí os caras colocam num plano do governo que vão fazer exatamente a mesma coisa, e que vão até aumentar isso. É bem curioso, isso aconteceu mais ou menos nas eleições de 2006, depois do Mensalão. Um dos motivos para que o PT se reelegeu, apesar de ter estourado vários escândalos naquele ano, é a percepção da corrupção. Sim. Ser suspeito de corrupção, as pessoas não sentem que aquilo de fato é corrupção. Não sei explicar o porquê, mas é algo que ocorre. Mas só percepção não quer dizer que é corrupto. Aí a gente tem que pensar também no seguinte, né? Uma coisa é você ser informado que teve algum ato de corrupção. Uhum. Mas você tá bem, né? A sua vida tá bem, você tá comprando seu carro, você tá pagando seu apartamento, você tá ganhando dinheiro, você sente que você tá evoluindo na vida. Então a sua preocupação é menor, porque você não tá sentindo o efeito daquele processo todo. Agora, a partir do momento que bate, né, a água na sua bunda, aí você percebe o quanto aquele processo é danoso, né? Isso é uma característica humana. Uhum. E também nós temos que lembrar que não é só uma questão de corrupção financeira que sempre esteve presente no Brasil. É um nível astronômico de corrupção financeira, que é muito maior do que a média, sim, associado a um plano de poder totalitário. Tanto é que o próprio Palocci colocou, né, na sua delação, que Lula falou, essas sondas aqui da Petrobras vai garantir umas 3 eleições. Então é o uso do dinheiro da corrupção para um projeto de poder totalitário e continental. Né? Você não quer só se eleger ou usar esse dinheiro para fazer a máquina partidária continuar andando e continuar destruindo o país. Você quer um projeto totalitário de poder, né? Todo mundo brinca porque o Cabo Daciolo foi lá e falou na Ursal, né? E obviamente prejudicou esse debate, mas né, e foi só um nome, que é um apelido que foi dado ao projeto, um apelido meio infantil, mas o fato é que é só pegar nos documentos do PT que tem o projeto da Pátria Grande, né, da integração que eles falam latino-americanas, que, vejam bem, está na nossa Constituição. A integração com a América Latina é um artigo constitucional do Brasil. Então a gente vê o quanto a esquerda realmente está dominando aí o país desde da Constituição. Já se falava disso lá na Constituição, né? Tu consegue fazer uma comparação com essa Pátria Grande em relação à União Europeia, que agora ela está tomando níveis supranacionais?
Olha, é possível fazer do ponto de vista de ser um plano de poder, né, de concentração de poder, mas obviamente a gente não pode comparar a Pátria Grande com a União Europeia, porque por mais que a União Eu digo Europeia... em relação a ferir a soberania dos estados. Ah, isso sem dúvida, isso é exatamente igual. Mas, pelo menos na União Europeia, a gente tem alguns princípios, né, que são defendidos, mesmo que eles venham a levar à própria destruição desses princípios, pelo menos é uma força que defende, né, a civilidade, de uma maneira geral. Esse projeto de Pátria Grande é mais parecido com uma União Soviética, né? Então, eu poderia dizer, a Pátria Grande é mais uma União Soviética. A União Europeia seria uma União Soviética light, né? Uma União Soviética de um socialismo democrático, né? Mais fabiano, mais esquerdinha caviar, assim, não é aquele desejo de ditadura soviética, né? Tinha comentado antes que sobre o PT tá tantos anos no poder, estava há tantos anos no poder e não tinha implementado a ditadura. E as pessoas estão usando isso como argumento de, se ficou tantos anos no poder, vocês acham que nos próximos 4 vão implementar de fato a ditadura? E falta compreender toda essa questão de gradualismo na implementação, porque ninguém vai pegar mais em armas seria mais ou menos o seguinte, imagina que você tem um sócio, você tem uma empresa, e aí você tem um sócio. E a empresa vai bem, a empresa está crescendo. Só que depois de um tempo, você descobre que o seu sócio te roubava todo mês. Tirava lá 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais da conta da empresa. Aí você pode, usando esse argumento aí dos pedidos, você pode dizer, pô, mas a empresa cresceu, né? O cara roubou, mas a empresa cresceu. Não quer dizer que se ele continuar vai dar algum problema. A pessoa que fala isso, a pessoa que fala isso, primeiro que ela está admitindo que tudo que foi construído até aqui foi governado pelo PT. Sim. E aí tu diz assim, bom, então, beleza, o que foi feito até aqui foi feito pelo PT, tu está dizendo que não teve ditadura. Mas aí, então tu está satisfeito com a política atual, ótimo, é isso? Sim. Tá ótimo, então nós vamos manter, é isso aí. E ainda falam que a ditadura vira do Bolsonaro. E daí cai no que a gente comentou. Ditadura querendo liberalização de armas e uma mídia não existe ditadura com o povo armado. Absolutamente impossível. Nem com imprensa livre, né? Nem com imprensa livre. Nem com diminuição do poder do Estado. Isso é óbvio, né? Agora, o pessoal da imprensa, da esquerda, eles querem fazer a gente acreditar no seguinte: o PT, que já demonstrou que é uma quadrilha, é menos perigoso que o Bolsonaro, que diz o programa do governo dele que é um liberal, né, e que tem princípios anti-ditadura, e então o Bolsonaro, que defende isso e que não mostrou ainda, né, não tem uma experiência de governo, seria mais perigoso que alguém que já provou que quer a ditadura e que é ladrão, e que é quadrilheiro. Então essa é a lógica que eles querem que a gente acredite. E tem um outro ponto que é bizarro, que é o seguinte: recuperar e fortalecer a soberania popular. Revogar o legado do arbítrio. Vamos ver o que eles querem dizer com isso. Temer e seus aliados estão rasgando a Constituição de 1988. É preciso ficar claro que é impossível governar o Brasil no interesse da nação e do povo sem revogar as medidas de caráter inconstitucional, antinacional ou antipopular editadas pelo atual governo ilegítimo. Que aqui eu acho que já tem algumas mentiras, porque não são inconstitucionais, rasgar a Constituição, isso não é bem assim fazer isso, né? Não, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Esse é só um elemento retórico deles aqui e mentiroso, né? Lideram a fila a emenda constitucional número 95, que impõe uma ortodoxia fiscal permanente e um teto declinante de gastos públicos. Ou seja, só esse ponto aqui eu já poderia parar, né? Depois eles falam de reforma trabalhista, reforma do ensino, criminalização de manifestação social. Enfim, só ali nós já podia parar. Ou seja, eles são contra ortodoxia fiscal e teto de gastos públicos. Eu não sei o que vocês acham, quanto a população tem já consciência dessa questão. Me parece que há uma progressão assim, exponencial de consciência da população, mesmo daqueles mais pobres, da importância de conter gasto público. Me parece que isso está começando a ser uma coisa já de maior consciência. Henrique, eu diria que há uma maior consciência, mas infelizmente a esmagadora maioria do povo ainda não compreendeu isso, né? Porque as pesquisas mostram que ainda há uma resistência grande por privatizações,
né? Por organizar as contas e assim por diante. Por quê? Isso é uma culpa até, em parte, não só, né, a gente tem que ser justo, mas em parte do próprio PT, mas a esquerda vem induzindo as pessoas a pensar dessa forma, porque a própria Constituição fala que quem deve prover tudo é o Estado. Então as pessoas imaginam, se eu aumentar o gasto público, eu vou ter mais serviços para as pessoas, isso é bom, né? Essa linha de raciocínio é muito simples e é fácil de vender essa ideia. Ora, se eu cobrar mais imposto e tiver mais dinheiro no Estado, o Estado tiver mais dinheiro para investir em educação, em saúde, né, em segurança, isso é uma coisa boa. Então, cortar gastos públicos é uma coisa ruim. É muito fácil você provar isso, porque isso qualquer pessoa pode entender, né? Agora, a tese que você tem que entender, e é mais difícil de provar, é a seguinte: se eu aumentar o dinheiro, né, os recursos na mão do Estado que é ineficiente, na verdade todo mundo vai ficar mais pobre. Tanto aqueles que já são mais ricos, e especialmente aqueles que são pobres. Sim. Porque o sistema é ineficiente. Digamos assim, nós temos uma capacidade de criar serviço, né? De produzir qualquer tipo de serviço, de produzir qualquer tipo de riqueza. A partir do momento que você é mais eficiente, ou seja, tem o livre mercado, vai se produzir muito mais serviço para todo mundo, né? A partir do momento que você tem menos capacidade de gerar riqueza, todo mundo vai ficar mais pobre. Então, quando você não tem aí contas, por exemplo, organizadas do Estado, né, contas em dia, quando você não tem a iniciativa privada tendo a capacidade de gerar riqueza, que é o que acaba acontecendo, e isso gera mais incerteza em relação ao futuro, tudo fica mais pobre, né? Então, desenvolver essa linha de raciocínio é muito mais complexa do que simplesmente dizer, não, se a gente tiver mais dinheiro para gastar, a gente vai ter mais serviço e vai ficar mais feliz. Milton Friedman ajuda muito nessa linha de raciocínio com as 4 formas de gastar dinheiro. A primeira é eu gastando meu dinheiro para mim mesma. Eu vou cuidar da questão do preço que eu gasto com isso e a qualidade daquilo que eu vou comprar. Maior custo-benefício, né? Exato. A segunda é eu gastando meu dinheiro para comprar um presente para o Henrique, por exemplo. Vou cuidar muito mais do custo do que da qualidade. A terceira é eu usando o dinheiro do Henrique para comprar coisas para mim. Eu vou não vou ligar para a quantidade de recurso que está sendo gasto, e sim para a qualidade. E a quarta forma é eu usando o dinheiro do Henrique para comprar coisa para o Leandro. Eu não vou me importar com a qualidade, eu não vou me importar com o preço, se for bom, se for ruim, se for caro, se for barato. E essa quarta forma de gastos é a do governo. É por isso que as coisas são caras e não são boas. Porque é dinheiro dos outros, gasto para os outros pelo governo. Perfeito. E no Brasil a gente ainda tem, né, o fator complicador, que é o nível de corrupção altíssimo. Então, muitas vezes faz mais sentido... Faz sentido gastar muito mais, né? Ainda Sim, tem esse problema. Exato. Existe um incentivo. Nesse sistema de incentivos que a Pietra citou aí, no caso do Brasil, ainda com a impunidade, tu tem um quinto incentivo, que é gastar o dinheiro dos outros com os outros, com a possibilidade de ficar com uma comissão, dependendo de quanto for gasto. Petrolão foi isso aí. E a gente ainda tem aquele problema do curto prazo versus longo prazo, né? Que é bem estudado na economia. Usualmente as pessoas se preocupam com atingir algum tipo de benefício no curto prazo, mesmo que isso produza um malefício no longo prazo. Uhum. Então, é muito melhor eu gastar hoje do que eu poupar, né, e ter para amanhã. Então, isso gera, especialmente na esfera pública, esse interesse em criar políticas que vendam o amanhã para dar mais sensação de riqueza hoje, porque assim as pessoas ficam mais felizes hoje e vão votar em mim hoje. Então, se tu unir todas essas características, tu entende por que há tanta resistência por uma liberação aí, né, da economia, por um tamanho menor do Estado e assim por diante. Perfeito. O pessoal acho que Matheus Costa, o nome dele aqui, estava dizendo rumo aos 600 mil inscritos. De fato, estamos bem pertinho dos 600 mil. Queria pedir aí para quem não se inscreveu, acho que a gente pode fazer uma onda de inscritos aí, se das 4.700 pessoas que estão ao vivo, digamos que aí metade não tenha se inscrito ainda, e se inscreverem agora, a gente aumenta já 2.000 inscrições e a gente chega perto já dos 600 mil.
É só você clicar aí na inscrição. Como é que funciona para Clica na inscrição, cuida pra ver se tu já não tá inscrito, senão tu vai se desinscrever. Tem que fechar Clica no sininho e se tu já tá inscrito, ajuda a compartilhar, porque caso a gente atinja... Como é que funciona aqui? Tem que fechar o chat, Se tu tá no celular, tu tem o xizinho ao lado do chat. fecha o chat e aí vai ter inscrever-se. Isso. E aí E tu dá clica. o like e clica no sininho também. O sininho garante que tu receba uma notificação cada vez que a gente inicia uma live ou upa um vídeo no YouTube, né? Coloca algum vídeo no YouTube. E se tu já é inscrito, compartilha também, porque dessa maneira a gente consegue atingir 1 milhão até o final do ano de inscritos e estar sorteando as Isso aí. inscrições. E os Vamos quadros ganhar também. os Estão quadros. aqui atrás. Esses quadros aqui vão ser sorteados também. Vamos ganhar espaço, pessoal. Vamos ocupar o espaço que a grande mídia por muito tempo teve sozinha aí fazendo o que bem quis e desinformando o povo brasileiro. Vamos ocupar esse espaço e mudar um pouco a consciência Regis do povo. Renner comentou aqui. Tem mais uma forma de gastar o dinheiro. Estou analisando seu raciocínio. Manda aí pra gente ver qual que é a tua outra Opa, forma, interessante. Regis. Fiquei curiosa. Seguindo aí? Vamos ver. Eles também falam bem sobre relativizar a propriedade privada. Opa. A gente tem Mais? reforma, mais um pouquinho. A reforma agrária e a combater a criminalização do MST. Então é mais um ponto que nos leva a chegar um pouco mais perto da ditadura, né? O MST Que já vocês- é uma milícia do PT, né? Isso é muito claro. Então, basicamente, destruindo a propriedade privada, você destrói a crença, né, na própria economia. A propriedade privada é a base da intenção, né, de qualquer ente individual de produzir riqueza, de ter estabilidade, de ter independência, e você legaliza um grupo que tem atitudes e posturas e ações de grupos terroristas, né? Que foi exatamente o que a ditadura venezuelana produziu, né? Nós temos aí duas forças policiais hoje na Venezuela. Tem o exército regular e tem as milícias chavistas. E é como se fosse assim um backup, né? Uma força de backup para o regime. Inclusive essas milícias chavistas foram aquelas que foram responsáveis por impedir ou oprimir, né, aqueles venezuelanos que estavam se revoltando contra o Estado, contra o regime totalitário. Então eles saíam nas ruas, batiam, matavam, continuam fazendo isso. Então, basicamente a estratégia de você legalizar uma entidade que é criminosa, né, sistematicamente criminosa, é você ter a sua milícia. E mais uma medida aí, Leandro, que sufoca a economia, né? Mais uma medida que sufoca a economia, uma vez que eu sei de casos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, de grandes fazendeiros, grandes empresários do agronegócio que simplesmente retiraram todas as operações do Brasil, levaram para outros países aqui da América Latina, porque simplesmente não conseguiam conviver moralmente com a questão do MST. Tem casos de diminuição, realmente de sufocamento, e aí vai diminuindo a operação e vai, mas eu sei de um caso específico, inclusive, o empresário teve um caso, um episódio de invasão lá, e aí ele foi tomar as atitudes, né, entrou na justiça, etc., e quando ele percebeu que de fato aquilo era algo que tinha o apoio do governo, ele olhou e disse assim, simplesmente falou, acabou. Fechou tudo, falou, tô fora, fecha tudo aqui. Hoje ele tem aí algumas propriedades, não sei, mas não tem mais atividade aqui. Uma perda significativa de empregos para o Estado e, para mim, uma perda simbólica, inclusive. E, então isso representa também essa valorização, essa descriminalização de uma facção terrorista que invade terras. Ela também, além de todo o problema que a gente já sabe, questão moral mesmo, né, e de impunidade, de segurança, também sufoca mais ainda a economia. A propriedade privada no Brasil ela já é relativa pela própria Constituição. Então no Brasil não há garantia de propriedade privada. Tá na Constituição, né? Que Exato. ela deve obedecer aí a função social, o que é algo até um totalmente exemplo subjetivo. Então nós já não temos, né, a garantia de propriedade privada no Brasil. Um exemplo aí, até para o público aí, Leandro, que eu acho que pode ficar bem elucidativo, e a gente pode até fazer a comparação de como é aí nos Estados Unidos. Essa sala aqui, por exemplo, é uma sala comercial que a gente aluga aqui,
em Porto Alegre, e a gente, quando estava para alugar essa sala, a burocracia de documentações, a quantidade de comprovações de fiador, etc., era gigantesca. E a demora que houve para a gente conseguir fazer o aluguel, contratar o aluguel, foi gigantesca. E lá pelas tantas eu lembro de eu ter, talvez um pouco ingênuo, até eu falei pro cara da imobiliária, falei assim, cara, putz, a gente precisa se mudar logo, cara. Faz um contrato aí que eu assino, que se, sei lá, se a gente não pagar 1 mês ou 2 meses, a gente é obrigado a sair em 3 dias, né? Faz algo do tipo. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, só tu acha que um contrato desses funciona, né? Tem validade. Tem validade. Por que tu acha que eu tô te pedindo tudo isso? Porque simplesmente o nosso contrato ele não tem validade nenhuma. Eu preciso aqui, a gente monta um mecanismo aqui na imobiliária que é para tentar diminuir o nosso risco aqui diante da insegurança jurídica, então eu preciso, assim, de todas as garantias do universo. No final, isso faz com que todos os aluguéis sejam mais caros. Então é ruim para quem está alugando, que tem um monte de gasto para fazer toda essa Exato, a imobiliária precisa de todo um sistema. É ruim para quem aluga porque vai ter que pagar mais, né? E vai ter que passar também pelo trabalho, vai perder tempo. Então, o que acontece? No Brasil impera a desconfiança, porque a justiça não funciona. Aqui nos Estados Unidos acontece o contrário. Aqui impera a confiança porque a justiça funciona. Então, a priori, você confia, nem precisa reconhecer firma, né? Porque se alguém sacanear, esse alguém vai ser punido. Então, ninguém sacaneia. Eu tenho uma história para contar sobre isso aqui. Eu aluguei uma sala um tempo atrás, logo que eu vim para cá, e aí eu achei em seguida outra melhor. E aí eu queria simplesmente fazer o distrato, né? E aí eu falei com a pessoa que me alugou, e ela disse, não tem distrato, você fez um contrato aqui de 6 meses, é 6 meses. Eu pago 1 mês, eu pago 2 meses. Não, é 6 meses e acabou, eu quero 6 meses, né? Se você for sair, se você vai usar ou não importa. E daí eu liguei para minha advogada e falei, pô, que sacanagem, os caras querem me cobrar 6 meses, né? Eu queria só pagar 2 meses de multa, enfim. Ela não, tem que pagar os 6 meses. Tá, e se eu simplesmente não pagar, o que acontece? Ela falou, olha, o que vai acontecer é que em questão de umas 3 semanas o cara vai te cobrar e tu vai ter que pagar, senão tu vai preso. Simples assim. Cara, então, fantástico isso. Então não tem como não pagar. É isso que funciona, pô. Então... Se a gente não pagar aqui agora esse aluguel, eles não conseguem fazer muita coisa. Não, você vai chegar ao lugar, você vai ter que conseguir enrolar por meses, não vai conseguir cobrar, a justiça não funciona. E aí tudo fica mais caro e nada anda. E se for a moradia, acho que é mais complicado ainda, porque aí entra um monte de questão de direitos, etc. Tem de família. Realmente isso atrasa mais ainda no nosso país. Mais alguns pontos aí, Pietra? Foi tudo que eu tinha aqui anotado. Não sei se vocês têm mais... Perfeito. Tem valorização dos sindicatos. Pô. Tem um ponto muito importante que é a mudança na justiça. Eles querem mudar a escolha de juízes com maior participação popular, né? O que, imagina que vai ter um conselho lá dos coletivos e do MST e não sei mais de quem para escolher juízes, pelo menos foi isso que eu entendi, e também querem tirar poderes do Ministério Público, né? Porque segundo o PT, o Ministério Público tem muitos poderes, obviamente, né? Porque o Ministério Público colocou a quadrilha na cadeia, e obviamente que eles não querem que o Ministério Público tenha poder, né? Uma das justificativas é porque as minorias não são representadas nesses lugares. Exatamente. Agora, obviamente que tem críticas aí que podem ser feitas, né, a qualquer órgão. A gente vê o próprio STF com problemas, o próprio Ministério Público Federal tem vários problemas, mas tá na cara que, nesse caso específico, essa proposta é uma proposta para diminuir a efetividade da justiça, né, atar a mão da justiça, e favorecer os membros da quadrilha que estão presos, pô, né? Como é que as pessoas não entendem isso? Então, colocar bandido para fazer reforma da justiça, né? Não tem como aceitar uma coisa dessa. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Na opinião de vocês, qual que é o ponto mais perigoso desse programa de governo? Se tivessem que escolher um. Boa pergunta. Eu acho que o mais perigoso em si é a própria Constituinte, né? Eu acho que esse é o mais perigoso de todos. Porque, da maneira que estão organizadas as forças políticas hoje, e a opinião pública, é muito difícil para o PT, mesmo que por uma fraude ou por qualquer outro motivo chegue ao poder, é muito difícil para eles governarem, né?
Agora, se eles resolverem fazer uma nova Constituição e de alguma maneira conseguirem fazer isso, que me parece muito difícil de conseguir, aí eles teriam uma nova forma, né, de garantir o poder. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que esse é o ponto mais perigoso, né? Mas, novamente, pessoal, a questão toda é, imaginem uma quadrilha, né, claramente uma quadrilha, administrando o país, tendo o cargo executivo mais importante. Ia ser uma desmoralização total de todas as instituições, seria o fim da justiça no Brasil, porque iriam soltar o Lula, iriam soltar os outros bandidos. Iria ser algo realmente muito, muito, muito O início feio. do fim de qualquer ímpeto empreendedor, que com essas Exatamente. taxações de distribuição de dividendos, etc., não há como continuar, não há como empreender. Acabou a esperança do empreendedorismo no Brasil. O Renan aqui, que opera a nossa mesa de som, que fica cuidando da live por trás das câmeras, mandou que ele se assusta com a questão de soltar os presos dependendo dos crimes leves. Boa questão, Renan, boa questão. Mandou aqui Isso, pra de gente fato, é algo compartilhar. alarmante, porque, no final das contas, Isso dá o aval para praticar crimes leves. e o que acontece é o seguinte, no final das contas, o que a gente sente, uma das coisas que a gente mais sente na prática do desgoverno no caso do PT aí, mas de qualquer desgoverno de um país, acaba sendo aquelas coisas que a gente vivencia no dia a dia, no caso, a insegurança pública. E a gente sabe que isso é um sistema que se retroalimenta. A impunidade, assim como no nosso caso aqui, que a gente estava falando dos aluguéis, da insegurança jurídica, ela alimenta um sistema baseado na falta de confiança e que trava todos os processos, torna tudo mais caro. Um sistema de impunidade na questão criminal, um sistema criminal impune, ele alimenta um sistema de mais violência, de mais criminalidade, de mais assaltos, porque cada vez o prêmio do assaltante fica maior, o risco fica menor. Então é um sistema de incentivos, mais ou menos da linha que você estava falando ali dos sistemas de gastar dinheiro, no caso, né, você tem um sistema onde você pode assaltar, roubar um carro, vender lá, ganhar seus não sei quanto que se ganha por um carro roubado, e o risco de você ser preso ou ter algum problema com isso, ele cada vez vai ficando mais baixo. Exato. Então isso, numa escala nacional, isso ganha uma proporção gigantesca e eu diria até numa velocidade exponencial. Porque isso é dia a dia, é o ser humano no seu alto interesse. Vamos analisar aqui agora friamente. Alguém que escolhe a vida do crime é um ser humano ali, está buscando a sua sobrevivência, ele vai fazer o que tiver que ser feito. Né? O papel do governo nesse sentido é balizar essa aí para que as pessoas que não querem que querem viver nas regras, né, de uma sociedade livre, etc., possam viver sem essas pessoas. Mas eles vão seguir, e se não tiver a punição, isso vai aumentar exponencialmente, assim como qualquer mercado, qualquer mexida de taxa aqui, de juros, etc., já se reorganiza rapidamente. Então isso realmente é grave, isso a gente sentiria na pele de forma muito rápida. Essa é uma das maiores diferenças que eu percebi aqui nos Estados Unidos. Mesmo, né, uma boa parte do pessoal de esquerda abomina criminoso, né? Quando acontece algum crime, especialmente aqueles mais chocantes, se coloca a cara do bandido na televisão e se acaba com ele, né? Esse monstro, né? Enfim, bate palma para a polícia que prende. Os juízes são extremamente duros. E isso é noticiado e é comemorado de uma maneira geral, né? E talvez seja por isso que funcione. Então, o que nós sabemos da natureza humana é que quando você não tem limite, quando você não sabe, né, que você vai ter limite, sempre ou quase sempre você vai atuar de uma forma pior, né? Você vai cometer atitudes, cometer atos aí negativos, né? Uma tendência disso. Então, o ser humano, ele precisa de limites, ele precisa saber, e várias pesquisas comprovam isso, que não precisa nem ser... Já foi provado que não é uma questão de ter as penas mais duras do mundo, mas é uma questão de você ter certeza que se você não andar na linha, você vai ser punido, né? Essa é a base da justiça. E essa é a base da justiça, Leandro, e é nesse sentido que o armamento é uma solução também para uma sociedade mais estável
e com a justiça mais efetiva. Porque o armamento da população torna cada indivíduo, torna a massa de indivíduos mais independente e com mais capacidade de se defender. Se eu estou aqui, né, num ambiente onde eu posso subjugar todos através de uma ferramenta que eu tenho que os outros não têm, seja uma arma, ou seja, digamos que nós estivéssemos aqui num ambiente onde eu tivesse 4 vezes a altura de todo mundo aqui, né, e mais músculos e tal, eu obviamente teria a capacidade de subjugar, etc., as outras pessoas, e o risco que eu teria seria muito baixo, porque todos são muito mais fracos. É mais ou menos o que acontece com um bandido hoje armado em qualquer ambiente, em qualquer rua, em qualquer bairro do Brasil, onde ninguém está armado, não existe essa cultura. Então eu acho que o que o Brasil precisa não é só a liberação legal para que as pessoas possam fazer os seus treinamentos e a partir da sua habilitação adquirir suas armas, mas sim uma cultura de autoproteção, uma cultura de independência na autoproteção. E aumenta também esse nível de incerteza para o bandido, né? Exatamente. Eu vou vir aqui, eu vou fazer alguma coisa, pode ter alguém armado e eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Pode não, né? Com certeza vai ter alguém armado. Esse aqui é o bom. Nos Estados Unidos assim que funciona. Ele entra assalta loja de armas. Exatamente. Não, que imagina, nos Estados Unidos, acho que tu pode dizer melhor, Leandro, mas assim, qualquer restaurante que tu vá aí, ambiente público, né, que tenha muita gente e tal, a certeza de que alguém está armado Aqui na Flórida tem, além do direito à posse de arma, né, que eles chamam de concealed carry, você pode ter uma arma, só não pode estar aparente, então tem que estar de alguma forma escondida, tem um outro princípio que se chama stand your ground. Então, se você está parado num lugar e vem um agressor que faz você sair do seu lugar, você tem o direito à defesa, né, é o princípio do stand your ground. Então, recentemente teve um caso aqui que criou uma polêmica, porque 2 sujeitos fizeram uma transação pelo eBay, compraram acho que uma luva, um comprou do outro uma luva de beisebol, e foram fazer a entrega, né, combinaram, o que vendeu combinou de fazer a entrega numa farmácia. E aí, o que estava vendendo era um negro, né, e o que estava comprando era um branco, e obviamente isso já deixa, né, o caso com um cunho racial que não existe, na minha opinião, mas enfim, né, por isso que foi para mídia. E aí o que comprou disse, olha, eu tô vendo aqui que essa luva está com risco. Você não disse que ela estava com risco, eu não quero mais a luva. E o cara ficou brabo e começou a gritar com ele e veio para cima dele para agredi-lo. Pegou, se eu não me engano, uma garrafa de cerveja ou alguma coisa do tipo na mão e foi agredi-lo. E o sujeito que iria receber essa agressão estava armado. Ele puxou a arma dele e deu 3 tiros no agressor. Né? E aí a polícia chegou ao lugar, pediu a câmera de segurança, viu a cena e liberou o cara. E nem abriu queixa. Né? O cara nem foi para a delegacia, o sujeito que deu os tiros. Porque ficou claro que ele estava nesse princípio de stand your ground. Né? Então, a partir do momento que você tem o direito efetivo da defesa e toda a comunidade, toda a sociedade sabe que muitas pessoas, né, têm essa capacidade de defesa, você tem aí já uma primeira prevenção contra o crime, porque o cara vai pensar algumas vezes antes. Imagina o sistema de incentivos, né, Leandro, que se cria aí. Você sabe o seguinte, olha, se eu cometer alguma agressão, algum crime, alguma coisa, grande probabilidade da pessoa estar armada e atirar em mim. E do outro lado, a pessoa que está armada, ela sabe o seguinte, olha, qualquer coisa que aconteça aqui, se eu acabar dando tiro em alguém, a polícia vai aparecer. E se eu não tiver amparado pela justiça, se eu não tiver feito isso em legítima defesa, se eu tiver agido de má fé com violência, eu vou ser preso com certeza. E vai ficar muito tempo preso. E vou ficar muito tempo preso. Ou seja, eu tenho dos dois lados um sistema de incentivos que premia os corretos e pune os incorretos. Mas o que me chamou a atenção foi a posição da polícia já dizendo, não, foi de legítima defesa, entendeu? Perfeito. No Brasil, a gente teve caso como aquela do cunhado da Ana Hickman, que estava desarmado, pegou a arma do bandido que estava tentando matar todos num quarto. Cara, um herói. Imagina. E conseguiu matar o vagabundo. E aí o Ministério Público abriu um caso de homicídio e a justiça aceitou. Né? E ele teve que passar por todo um processo por fazer um ato heróico. Se fosse aqui nos Estados Unidos, isso ia passar na TV e as pessoas iam aplaudir. Ele ia ser tratado como um herói. No Brasil, a vítima é tratada como um bandido.
Acho que a gente já vai se caminhando para o fim, né? Tu falou ali qual que era o ponto mais perigoso, eu concordo com o Leandro no sentido, e também concordo com o Renan, concordo com o Leandro no sentido político, né? Acho que o grande estrago seria através da Constituinte, e acho que o que nós sentiríamos na pele e deixaríamos a coisa com teor de terror, assim, seria isso que o Renan comentou aqui, com relação aos presos. E eu diria que o que me chama a atenção também agora, não como um ponto ou outro mais, mas de forma geral, o que me assusta é que esse plano de governo e toda a atitude do PT na campanha, nos últimos anos agora com prisão de Lula, mostra que se eles tinham alguma prudência e algum ímpeto de disfarçar a sua intenção real, agora isso acabou. Né? Eu diria que a tragédia é eles tomarem o poder, né? Mesmo que seja só o poder executivo. Porque ontem tivemos... se isso acontecer, vai ser uma tragédia por si só, porque uma coisa é o plano. Se o plano já é nesse nível, o que eles querem fazer é muito pior do que o plano. Imagina o que vai ser na prática. Então, a questão toda é a seguinte, na minha opinião. Ou é Bolsonaro agora, ou é uma revolução que a gente tem que se organizar para levar a cabo. Porque, da maneira que as coisas vão, está mais do que claro que só uma fraude pode fazer esses caras voltarem ao poder. Então, se eles ganharem através de fraude, já é motivo para uma revolução. Né? E, na verdade, uma quadrilha chegar ao poder, por si só, já é motivo para uma revolução. Né? Então, eu, particularmente, não vejo outra possibilidade para o Brasil sobreviver. Ou é Bolsonaro, ou é uma revolução. Porque aceitar uma quadrilha no poder querendo transformar o Brasil em uma Venezuela é simplesmente inaceitável. Concordo. O que nós temos percebido aqui, Leandro, é isso aí mesmo, em linha com a tua abordagem. Queria mandar um oi pro canal Hipócritas, um dos nossos parceiros, Opa. acabou de chegar aqui na live. Fala, gurizada. E já nos encaminhando pro encerramento da live, avisando vocês de novo para se inscrever, para ligar o sininho e para dar um gostei, um like aqui no nosso vídeo. Né, nos ajuda bastante de cortar caminho de fazer esse nosso material chegar até vocês. Perfeito. Recado aqui sobre a Operação Antifraude. Ontem fizemos uma live aqui no canal, você pode acompanhar, você pode depois assistir ela no vídeo, não é muito longa, com o Hugo Eschel, responsável pela operação, pela investigação, através da metodologia da Lei de Benford, né? E a gente ontem ainda não apresentou o resultado final. Apresentamos uma prévia dos resultados, que apresenta já algumas inconsistências e o que fez com que então aprofundássemos o estudo. Dentro de alguns dias teremos o resultado final dessa avaliação, que promete aí nos entregar uma taxa, um percentual de o quão provável é que tenha havido alguma fraude na eleição agora do dia 7. Dentro de alguns dias então estaremos divulgando aqui. Se inscrevam e aí sim, e coloquem o sininho, com certeza vocês não vão perder esse comunicado, que vai ser com certeza muito importante para todos. E seguimos aí diariamente em contato com vocês, abrindo as lives e tentando trazer o máximo de informação. Aqueles que ainda não assistiram os nossos documentários, não conhecem o nosso canal, assistam os documentários gratuitos do Brasil Paralelo, que estão aqui nesse canal, sobre política, história, economia. Temos agora o Teatro das Tesouras sendo recomendado aí por muitas pessoas famosas, né? Danilo Gentili hoje compartilhou no seu Twitter, que muito nos honra aí. Cada pessoa que indica de uma área diferente. A gente teve o Bolsonaro da política, o Gentili da comédia e a Gabriela Pugliese, que é do mundo fitness. E é engraçado porque todos esses foram espontâneos, né? A gente não tem contato, né, direto com essas pessoas, e eles divulgaram aí, que nos deixou muito felizes e orgulhosos do nosso trabalho. Significa que de fato é boa a série. Então eu convido todos vocês a assistirem essa série. Ela conta a história de cada eleição desde 89, são 7 episódios. São episódios curtos de 20 minutos, o último só que um pouquinho mais longo, vale muito a pena ver. E as outras séries, o Congresso Brasil Paralelo, a série Brasil Última Cruzada, são séries mais profundas, mais investigativas, com um teor bastante, assim, de novo repetindo a palavra, né, profundo de conteúdo. Vocês vão emergir bastante aí num novo Brasil, um Brasil paralelo. Então é isso. Ficamos por aqui. Avisando que a gente vai fazer também análise do plano de governo do Bolsonaro, né? Bem. Essa foi a parte 1, teremos a parte 2 também. Muito bem, Leandro, um recado final? Recado final é que
A gente pode olhar o plano de governo do PT, né, mas a gente sabe que o plano é só para inglês ver, né? A realidade é muito pior do que o próprio plano de governo do PT, porque basicamente, né, a gente tem um partido que boa parte dele está preso e que simplesmente quer destruir as instituições para ser liberado da cadeia, né, e implementar algum tipo de ditadura. Então, esse é o papo, né? Qualquer coisa menos, né, do que isso, qualquer afirmação menos intensa do que isso é eufemismo, é querer ser leve demais com algo muito sério. Então, o recado é esse. Perfeito. Perfeito. Eu agradeço a todos aqui que nos acompanharam. Um grande abraço a todos os amigos aqui do Brasil Paralelo. Seguimos firmes aí na luta em defesa do Brasil. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Valeu, Boa pessoal. noite. Obrigada, Tchau, Leandro. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço.